Lucas 2, versículo 49. Culto da família, culto para casal, culto para a gente ter uma reflexão. Nós vamos trabalhar aqui nessa manhã de forma aplicativa, fazendo uma aplicação daquilo que Deus fala através da revelação da tua palavra, para que traga nos dias de hoje o que Ele quer de nós como igreja, o que Ele quer de nós como casal. E quantos de nós procuramos quem? A presença de Jesus. Quantos de nós queremos ter uma intimidade maior? Sim ou não? E a palavra de Deus vai nos dizer nessa manhã: por que me procuras? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Entenda que Jesus aqui está falando para um casal esse chamado José e Maria. Casal que tinha intimidade com Jesus, casal que pôde gerar Jesus. E agora ele olha para esse casal e diz: por que me procuras? Entende, irmãos, que isso acontece na minha vida e na tua vida? Porque um dia, pela misericórdia de Deus, Deus envia um anjo, assim como fez com Maria. Envia um anjo, e nessa ocasião não fala com o homem, mas fala com a mulher. Não fala com o marido, mas fala com a esposa. E diz: gerarei Cristo na sua vida. E às vezes, irmãos, é um espanto, porque é algo sobrenatural. Como aquele Jesus, o prometido, pode ser gerado na minha vida? E José, o marido, quando sabe disso, assusta. E num primeiro momento refuta essa ideia, refuta a possibilidade até do casamento. Algo acontece. E quantos de nós não nos identificamos assim? Quando um recebe uma palavra de Deus, mas às vezes no casamento, o marido ainda não conseguiu entender aquilo. E parece até que aquilo é uma traição. Sim ou não? Estou falando com alguém, será, aqui nessa manhã? Mas Maria aceita, mas ela diz: como é possível? E nessa manhã Jesus quer revelar como é possível você gerar Jesus na sua vida, no seu casamento, na sua família. E só tem uma forma: através do seu santo e poderoso Espírito. Maria, não temas, porque do Espírito Santo sairá o Salvador. Entenda, irmãos, que para você gerar Jesus, terá que ter mais do que uma revelação de um anjo, mas vai ter que ter uma ação direta do Espírito Santo. Irmãos, a tua vida, às vezes, ela está sem forma e vazia, desde o começo da tua existência. E era assim que a terra estava. Em Gênesis 1, 2 vai falar: olha, no princípio a terra estava sem forma e vazia, as trevas dominavam sobre a face do abismo, mas o Espírito do Senhor movia-se sobre as águas. Há um mover do Espírito Santo aqui sobre as águas de Deus, trazendo forma, trazendo preenchimento para aquilo que não tinha mais forma, para aquilo que não tinha forma, para aquilo que era vazio. O Espírito Santo vai começar a gerar agora, em mim e em você, algo que só Ele pode fazer. Irmãos, não existe medalha de ouro, prata e bronze, porque às vezes nos relacionamos assim: Deus, Jesus e Espírito Santo, como se Ele tivesse sendo o terceiro lugar. Não, Ele estava no princípio, porque ali no Gênesis Ele já estava. Foi através dele que pôde ser gerado Jesus.
Jesus agora como homem tem que aguardar a manifestação do Espírito Santo, para que mesmo sendo Deus, pudesse exercer o seu ministério. É revelado para João, aquele que descer o meu Espírito e repousar, aquele que descer o meu Espírito e permanecer, esse é o Cristo. Irmãos, porque eu já vi o Espírito Santo descer sobre muitas pessoas, mas não permanece, então Cristo não vive lá. É só onde o Espírito Santo permanece, porque quando o Espírito Santo repousa e permanece sobre Jesus, o céu se abre e a Trindade aparece, e Deus fala: esse é o meu filho em quem me comprazo. Entende, irmãos, que quando você aceita Jesus, mas recebe o Espírito Santo, o céu se abre e diz: mais um filho de qual me agrado. E quando Jesus cumpre o seu chamado, Ele fala: olha, vocês não são órfãos, eu vou ao Pai, mas com vocês deixarei o Consolador. Entende, irmãos, o que Deus está falando, a profundidade disso? Porque talvez nós estamos anos na igreja e não sabemos se relacionar com o Espírito Santo, não sabemos entender quem é Ele, quem é essa figura da Trindade. Mas é aquele que estava no princípio e estará até a consumação dos séculos. É aquele que repousou sobre o próprio Cristo, que modificou o batismo da água e transformou agora no batismo sobre o fogo. Atos 1:8 vai dizer: e descerei sobre vós o meu Espírito, para que tenhais poder, e sejam minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Sem a descida do Espírito Santo não haveria poder. Sem a descida do Espírito Santo não há testemunho. Sem a descida do Espírito Santo não há ato. Porque até então contava-se uma história, mas agora são os atos dos apóstolos. E talvez você vive de contar o que foi, mas Deus nessa manhã quer começar a falar: não, há um caminhar, mas esse caminhar tem que ser na dependência dEle, do Santo Espírito, que estava no princípio pairando sobre as águas, que estava ali no batismo de Jesus, que estava ali vindo agora sobre aqueles que entendiam e aceitavam Jesus, e que estará conosco até a consumação dos séculos. Irmãos, esse casal, que poderia ser qualquer um de nós, a Bíblia vai dizer no versículo 41, que como de costume, eles iam ao templo, a Jerusalém, adorar, e fizeram isso por 12 anos, e eu tenho certeza aqui que tem muitos que têm mais de 12 anos de igreja, e a Bíblia diz que agora esse casal, que viu Jesus crescer dentro dele, sai do templo sem ele. A Bíblia vai dizer que eles acharam que Jesus estava nos companheiros de caminhada. Irmãos, Deus vem conosco nessa manhã nos alertar. Talvez o muito congregar, quem te trouxe foi Jesus, mas você está indo embora sozinho. O que gerou a necessidade de você vir foi Jesus, mas você está saindo daqui vazio, sem a presença. E a Bíblia vai dizer que eles demoram um dia para perceber. E nessa manhã Deus quer que você curve sua cabeça e feche seus olhos e diga: Senhor, é comigo essa palavra, Pai.
Eu tenho saído daqui, Senhor, sem a tua presença? Será que a minha religiosidade tomou o lugar da tua presença, do teu caminhar? Irmãos, porque mais difícil do que perceber que não estava com Ele, eles demoraram um dia para perceber que estavam sem Jesus, mas demoraram 3 para encontrar. E por quê? Porque quem está sem Ele não sabe onde encontrar Ele. A Bíblia diz que o primeiro lugar que eles vão procurar é aonde? Entre os parentes e amigos. Irmãos, a tua fé é testada quando você está na prova. Alô? Ao invés de você procurar resposta nos homens, você tem que procurar resposta em Deus. Irmãos, aqui me revela que não é no meio dos companheiros de caminhada que Jesus está. As respostas do Senhor não vão vir dos teus parentes ou amigos. E quando ele chega, José e Maria encontram ele no templo. Porque você vai encontrar Jesus no lugar que você perdeu. É lá. Ele não vai vir, você vai ter que voltar. Essa manhã é manhã de reflexão e de voltar para o primeiro amor. É manhã de você olhar e fazer uma reflexão pessoal, tirar o orgulho, a vaidade, se diminuir e ver: será que eu conheço? Será que eu já estive? Ou será que eu tenho uma caminhada ao lado do meu mestre? Por que me procuras? Entende, irmãos, que você quer procurar Jesus? Vem para o templo. Você quer procurar Jesus? Vem para onde tem conhecimento. Que a Bíblia vai dizer que ele estava no meio daqueles que tinham conhecimento. E conhecimento não quer dizer talvez o cara ser um teólogo, mas é aqueles que sabem e conhecem a palavra de Deus. O que Deus quer falar comigo e você nessa manhã é: não sabe que te convém tratar dos assuntos do Pai? Se você está se sentindo a ausência de Deus na tua vida, começa a investir e servir no reino de Deus. Porque quando você começar a tratar dos assuntos do Pai, ali Ele vai estar. Quando você parar de procurar fora e entender que Ele está dentro, porque ninguém acorda e fala: olha, onde será que está o Cristiano? Não, quando eu acordo, eu já sei que eu não estou, eu sou. E o eu sou enviou o Espírito Santo para que quando a gente acordasse, nós não precisássemos mais procurar, porque Ele não estará, Ele já está. Deus quer levantar uma igreja que serve. Uma igreja que serve. A Bíblia vai dizer: olha, eu e minha família escolhemos, eu e minha casa, servir ao Senhor. Mas vocês façam uma escolha hoje: servirão os deuses dos seus pais que ficaram antes do rio, ou dos amorreus onde vocês habitam? Irmãos, que tem muita gente que Deus tirou do Egito, mas agora trocou o Egito pela terra dos amorreus. Irmãos, não tem jeito. Se você não está servindo a Deus, você está servindo o concorrente. Ninguém fica sem servir. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo ao diabo. A tua procrastinação
a tua preguiça em pregar, em se capacitar, em servir, faz com que você não sirva a Deus e sirva o concorrente. É uma mensagem onde Deus quer trazer um novo amanhecer na minha e na tua vida. Aleluias. Fique de pé e vamos entrar na palavra da manhã. 2 Reis 4. De 1 a 7. Coloca para mim a nova versão Almeida atualizada, por favor. Certa mulher viúva de um dos discípulos. Não é essa a tradução. Entenda, irmãos, que há algo que Deus quer falar conosco nessa manhã. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer para você? Diga-me, o que você tem na sua casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas as vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e paga a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Feche seus olhos. Pai, na tua presença te rendo graça. Na tua presença, meu Deus, quero manifestar a gratidão. Gratidão, meu Deus, de poder, Pai, morar num país livre, onde a tua palavra, Senhor, tem nos alcançado de forma clara e eficaz. Senhor, que essa palavra seja sementes, meu Deus, no coração de cada um aqui, começando por mim. Que ela venha trazer, meu Deus, cura, libertação, restituição, salvação, libertação, exortação, Pai. Mas que nós, Pai, não saímos daqui assim como José e Maria, sem a tua presença, Pai, mas que a gente saia daqui hoje com a certeza que Jesus volta com a gente para casa. É isso que eu lhe peço e creio, em nome de Jesus. E se alguém crê, diga amém. Poder se assentar. Entenda, irmãos, que no primeiro versículo 4:1 ela vai dizer: certa mulher, viúva de um dos discípulos do profeta. Aqui, mais uma vez, nós estamos tratando de um casal. Um casal que agora acontece algo trágico, que é a morte de um dos cônjuges. E isso pode acontecer na vida de muitos. E foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. E ela diz que essa mulher tinha um marido. E essa mulher reconhecia quem era ele. Viúva de um dos discípulos dos profetas. Irmãos, entenda que tudo que você fizer aqui gerará um reconhecimento de Deus. A Bíblia diz: seja sempre firme, constante e abundante na obra do Senhor, porque no Senhor as tuas obras
não são vazias. Esse homem era um discípulo dos profetas. E por alguma razão, Deus recolhe. E essa mulher agora ela tem que tomar uma decisão. O que fazer? E é aqui que Deus começa a falar comigo, com você. Entenda, irmãos, que em momentos difíceis, que você precisa de uma direção, você tem que procurar realmente um homem, um discípulo do Senhor. E foi isso que essa mulher fez. Ela procura Eliseu, aquele que substituiu Elias. Alguém que tinha história, alguém que as palavras tinham coerência com a vida que vivia. Porque é tão interessante, irmãos, que Deus conta a história de uma mulher que aqui é pobre e deve. E quando acaba essa história, a Bíblia conta a história de uma mulher rica. Havia uma mulher rica que reconhecia Eliseu. Então entenda, irmãos, que não é o teu nível financeiro que vai fazer com que Deus se agrade ou te traga resposta, mas é o teu discernimento de espírito para olhar e dizer: é homem de Deus, é mulher de Deus, eu sei em quem eu vou me apoiar minhas decisões, porque a sabedoria está nos múltiplos conselhos. Deus está falando com pessoas aqui que tem trazido um ego, um orgulho, e tem acabado com o casamento, acabado com a profissão, acabado com o ministério, porque não consegue reconhecer que existem homens e mulheres que darão nova direção nas suas vidas. Mas se você insistir nesse caminho, Deus vai fazer você ficar viúvo, para que você não tenha escolha. Vai deixar viúvo teu casamento, viúvo teu ministério, viúvo tua vida financeira, e Ele vai te apontar: a resposta está ali, em Eliseu. Porque um dia, um noivo temente a Deus foi recolhido e deixou a sua noiva, a igreja, para que um dia voltasse. Aleluias. Ela falou: meu marido, seu servo. Ela sabia que o marido dela era discípulo. Ela sabia que o marido dela era servo. E ela entende a morte, algo que não tinha mais o que fazer. O Senhor sabe que ele temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos. Como? Irmãos, por que ela fala tanto do marido? Ela fala do marido porque ela não era. Como que alguém temente a Deus, servo, discípulo, o acusador pode querer levar os filhos como escravo? Irmãos, não é porque você é mulher de pastor que você tem a mesma graça que teu marido. Não é porque você é esposo da pastora que você tem a mesma graça sobre a tua vida. Não é porque você é amigo do pastor Amarildo que você tem a mesma graça sobre a tua vida. Não é porque você é do ministério de louvor, não é porque você é líder de célula. Ei, Deus sabe e conhece quem é servo. Deus sabe e conhece quem é discípulo. Deus sabe e conhece quem Ele levanta como Eliseu. Aleluias. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Tudo o que você semear, você vai colher. E tem gente semeando dentro da igreja perseguição, divisão, desonra. Aquilo que você semeia, você vai colher. E tem muita gente que não plantou isso e está colhendo. E Deus está dizendo: só colha aquilo que você plantou. Cristiano, como que eu faço se as dores da traição são tão grandes? A única forma de você não colher o que você não plantou é perdoando. Ore pelos que te perseguem. Ame os seus adversários.
Há um agir de Deus aqui nessa manhã, um divisor na vida espiritual de muita gente, onde perdão será liberado, e aquela colheita que não era sua, voltará para aquele que plantou. Irmãos, o que é ser um credor? Se você tem um credor, é porque você tem dívida. E quando que você fica com dívida? De forma espiritual, quando você tem brecha. E a figura aqui da perseguição era os filhos. Irmãos, aqui não querendo fazer juízo, porque existe filho pródigo, existe filho que foi, mas tenhamos maturidade da aplicação, porque senão, essa palavra não é para o outro, essa palavra é para mim. Senão nós vamos começar a achar que é o que está acontecendo na vida do outro, porque o pai e a mãe estão em pecado. Não, a palavra é para mim. E qual era o pecado dessa mulher? Aqui eu posso ousar falar. Se o filho está sendo a perseguição e há uma dívida, Êxodo 25, Êxodo capítulo 20, versículo 5 vai dizer: eu sou o Deus zeloso, que persigo até a 4ª geração daqueles que me odeiam. O pecado dessa mulher era a idolatria. Não fará diante de ti outros deuses. E tem gente que mesmo dentro da igreja tem outros deuses. Às vezes é o carro, a profissão, o ministério, a casa. Ah não, mas eu não estou mais na igreja tal. E Deus está falando: conheço teu coração. A idolatria tua é seu eu. E é por isso que essa mulher agora deve. E o credor que é os filhos. E o pior, é o próprio Deus que autoriza. Voltamos lá, irmão. Vai acompanhando. 2 Reis 4, 2. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem em sua casa. Entende, irmãos? Que essa mulher já tinha dito, sim ou não, o que ela precisava. Não é assim? Ela não tinha falado que ela tinha uma dívida? Se ela tinha uma dívida, o que ela precisava? De dinheiro. E talvez a motivação de você vir para a igreja é que Deus resolva algum problema seu. A motivação de você procurar os homens de Deus é para que Ele resolva o teu problema na vida natural. Porque teu filho está com um problema, mas quem fez a dívida espiritual foi você. Só que ela procurou um homem de Deus. Diga-me o que você tem na sua casa. Quando eu expulso um demônio, ele sai. E se voltar e encontrar a casa vazia, volta com 7. E a situação atual é pior do que a anterior. Eu não tenho nada na minha casa. A minha casa é vazia. Irmãos, aqui tem 2 entendimentos. Que tem gente que tem a casa espiritual vazia e cheia das coisas desse mundo. E o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para que não pecasse contra ti. Mas é vazio da palavra e cheio das verdades de si mesmo. Os pobres herdarão a terra. Irmão, o que é uma pessoa pobre? Pobre é aquela que é dependente dos outros. Aquele que for dependente de Deus recebe, filho. Mas aquele que é rico de si mesmo faz sozinho. Moisés sobe, escreve, Deus entrega para ele os 10 mandamentos escrito, e ele desce levando. Quando ele chega lá,
Gente, era de pedra o negócio. Não é mais fácil, morro abaixo? Ele quebra. Deus fala: você quebrou o que eu te fiz, então sobe agora carregando pedra. E aquilo que eu escrevi, agora você escreve. Irmãos, tem gente quebrando a oportunidade que Deus dá e reclamando, porque agora quem tem que refazer é você. E Deus está falando comigo e com você nessa manhã: quem quebrou foi você, conserta. Ei, é manhã de conserto. É manhã da gente tirar a hipocrisia de dentro do nosso coração, da nossa mente, e olhar para nossa esposa, para o nosso marido, talvez para aquelas pessoas que você tenha amaldiçoado em palavra e dito: ei, me perdoa. Conserta. A minha casa está vazia, mas eu tenho um jarro. Não vos deixarei órfãos, mas enviarei. Não vos deixarei. Aleluia. Não vos deixarei viúva, porque envio a vocês o meu Espírito. Irmãos, para a gente encher, para a gente ter o azeite, nós temos que ser uma casa vazia de nós mesmos. Próximo. Então Eliseu disse: vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vazias vazias e muitas vazias. A vasilha dela estava vazia. E por que Eliseu manda ela procurar um monte de gente que tinha vasilha vazia? Porque quem é vazio anda com vazio. E você acha que você está no caminho certo, porque todos os teus vizinhos de amizade são vazios igual você. Então aquele que está cheio, sou errado. Porque tem muita gente vazio se consolando, mas tem muita gente cheia que o Espírito Santo está consolando. Continue cheio, mesmo que a multidão de vazio te cerque. Porque no momento certo, Deus vai te honrar. Ela veio querendo que Eliseu pagasse uma dívida. Mas quando você vai para um homem de Deus, ele vai te mostrar que o teu problema não é natural. O problema teu é espiritual. O teu problema não é tua dívida, é o vazio existencial do Espírito Santo. Próximo. Depois entra em casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos. Nova direção. Fechar brechas. Fechar a porta do pecado na tua vida e dos teus filhos. E derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Opa! Para derramar o azeite, a tua vasilha tem que estar como? Irmãos, a primeira coisa que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite é nos encher da presença do Espírito Santo. Ei, não adianta você querer encher vazio sendo vazio. A Bíblia diz: pode um cego guiar outro. Mas nessa manhã, o Espírito Santo está nos visitando. E aquele que quiser fechar a porta do quarto, levar a família para dentro, nessa noite, nessa manhã, vai sair cheio do Espírito Santo. Ponha à parte aqueles que foram ficando cheios. Por que é para pôr à parte aqueles que estão ficando cheio? Porque quem é vazio, anda com vazio. E quem é cheio, anda com cheio. Porque tem pessoas que são roubadores de fé, roubadores de esperança, roubadores de promessa. Não ande você que tem promessa de Deus com pessoas vazias, que não tem palavra, que não tem compromisso, porque eles vão te esvaziar. Eles são igual aquelas a noiva imprudente que queria o azeite da outra. Cheio com cheio, vazio com vazio. Essa mulher, ela tinha uma dívida, porque ela tinha um noivo que tinha deixado o jarro
Ela tinha um compromisso com pessoas que ela conhecia, que sabia que era vazio, mas ela não queria encher eles. Ela se escondia atrás do ministério do marido. Gente que parece cheia, mas são vazias. Gente que tem a aparência do bem, mas tem atitudes de mal. Aleluias. Ela começa a encher e separar. Cheio, vazio. Cheio, vazio. Cheio. E eu tenho certeza que Deus está enchendo pessoas aqui nessa manhã. Próximo. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Irmãos, qual foi a direção que Eliseu deu? Vai, fecha a porta. Você e seus filhos, qual foi a direção? A atitude que ela teve? Irmãos, porque é a obediência que vai te colocar no caminho do milagre. Mas tem pessoas que vêm, ouve a palavra, mas quando sai sem ele, e continua vivendo igual. Essa mulher não, ela decide obedecer. E a Bíblia diz que estes quem? Os seus filhos lhe passavam a vasilha e ela enchia. Irmãos, quantas pessoas que enviam os filhos, vai fazer CCM, vai fazer retiro, mas nunca vai, porque é vazio, quer continuar vazio. Porque aqui Deus está nos mostrando: envia, ensina a servir. Mas quem vai encher é o pai e a mãe. Quem vai encher é o pai e a mãe, não é o contrário. Aleluias. Começou até uma chuva de bênção aqui, ó. Aleluias. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Aleluias. Aleluias. Filho, é assim que enche. 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 Filho, é assim que serve. Próximo. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga mais uma vasilha. Irmãos, todas estavam cheias, sim ou não? Mas ela diz para um dos seus filhos: enche, traga-me mais uma. Aleluias. Mas se estavam todas cheias, por que ela pede para o filho? Se tinha mais alguma vazia? Porque mais do que você ensinar a servir, é você ensinar os teus filhos a caminhar na mesma visão. Eu não sei se você consegue entender a profundidade disso. Mais do que você ensinar a servir, é ensinar o porquê servir. Porque o porquê servir, a visão de servir, é maior do que o ato de servir. E o filho responde: não há mais vasilha nenhuma. E agora, quando a mãe enche, quando a mãe ensina e quando a mãe dá visão, o azeite para. Aleluias. Próximo. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Aleluias. Irmãos, ela procura um homem de Deus, sim ou não? Mas quando que ela volta? Depois de cumprido o que ele disse. Irmãos, tem gente que sai procurando um monte de profeta, porque não quer viver na obediência. Tem gente procurando um monte de resposta, porque não quer caminhar na verdade. Mas essa mulher não. Ela volta agora e diz: está feito. O sobrenatural aconteceu. E as vasilhas estão cheias.
Não tenho mais dívida com meus vizinhos. A dívida dela parecia que era um credor, mas a dívida dela é espiritual, com muitos vizinhos. E agora, quando ela paga a dívida espiritual, o profeta diz para ela: vá, vende o azeite e paga a tua dívida. Irmãos, tem gente que não prospera no natural porque tem cada dívida espiritual. Mas quando você faz a tua parte no espírito, Deus, Ele é um Deus provedor. Deus é um Deus da prosperidade. Irmãos, o que era mais difícil? Para pagar um imposto, ou falar para o peixe comer a moeda, ir no anzol? Olha como Deus restringe o dinheiro a nada, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Traga todas as primícias ao Senhor, aquilo que te dá alegria, o resultado da tua alegria. Hoje, a hora que nós estávamos ali, a Daiane me comentou a revelação que Deus tinha dado para ela do que era a primícia. Eu falei: hoje eu não precisava nem mais ir no culto, porque eu entendi que o que é primícia para Deus é o resultado daquilo que te alegra. E é isso que Deus está pedindo para mim e para você nessa manhã. Entenda que eu sei que você tem dívidas, eu sei que você tem compromisso, eu sei que você tem dores, eu sei que talvez você tenha doenças, mas entrega para mim aquilo que te alegra, que eu vou começar a visitar você no natural. A Bíblia diz o seguinte, que o espírito fortalecido sustentará a enfermidade, mas o espírito abatido, quem o sustentará? Muitas pessoas, elas não conseguem sair da doença, porque elas não conseguem entender que elas precisam crescer no espírito. Havia uma mulher com fluxo de sangue há tantos anos, e ela já tinha procurado todos os médicos, mas quando ela cresce, reconhece Jesus e toca nele, quando ela cresce no espírito, imediatamente ela é curada, porque o espírito fortalecido sustentará nossas enfermidades. E ela diz isso, olha só, venda, paga a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Tem uma tradução, outra que fala: vivam do resto. Irmãos, parece que quando a gente fala de sobra, quando fala de resto, não parece que nós estamos diminuindo? Mas Deus está aqui nos colocando o que é realmente importante, que pagar tuas dívidas para Ele, Ele faz com o resto. Pagar tuas dívidas, Ele faz com a sobra. Os teus problemas natural para Ele é nada, porque quando você paga a tua dívida no espiritual, o Jeová Jireh vai se levantar. O Ministério de Louvor puder vir aqui para frente. Aleluias. Eu não sei como você veio aqui nessa manhã. Aleluias. Mas quando Deus começou a entregar essa palavra para mim aqui numa manhã, pastor o Luciano Venceslau, na segunda-feira, ele sentado aqui, ele começa a ler o texto, e depois que ele começou a ler o texto, eu não consegui mais escutar a voz dele. E ali Deus começou a falar para mim tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha que falar. Aqueles que buscam ao Senhor de madrugada me encontrarão. Irmãos, eu não sei como que está a tua vida espiritual, e aqui não é um apelo, mas se você quiser hoje que o Espírito Santo venha sobre a tua vida de uma forma sobrenatural, que você venha aqui para frente, que eu quero orar por você.